Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês, amigos. Aqui estamos mais uma vez no canal PC na Cidade, trazendo uma palavra de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. Hoje é dia de nos alimentarmos mais uma vez com o doce Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. E a mensagem de hoje no canal PC na Cidade é a grande missão. Qual foi a grande missão do Senhor Jesus Cristo? Qual foi a grande meta a ser alcançada? Qual foi o desafio lançado sobre os seus ombros para que ele viesse ao mundo? Na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, a grande missão do Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porquanto Deus, no versículo 17, enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a grande missão do Senhor Jesus Cristo: salvar o mundo, salvar a humanidade, nos dar o acesso à salvação. Mas como ele vai fazer isso? Há um processo durante 33 anos, que é o tempo de vida que o Senhor Jesus esteve nessa terra. Ele veio desde o princípio, desde o início, trazendo o seu trabalho de missão. Primeiro, pela maneira com que ele foi gerado pelo Espírito Santo, sendo concebido pelo Espírito Santo, através de Maria, através do seu pai José. E uma vida que foi uma vida de perseguição desde o princípio. Ainda na manjedoura, no estábulo, quando nasceu, visitado pelos reis magos, os 3 reis magos, o Senhor Jesus já tinha uma sombra de perseguição, porque o Herodes já sabia de que o Messias havia nascido. Os anjos de Deus foram enviados aos pastores no campo, anunciando a chegada do Salvador. Alegrai-vos, porque hoje chega a este mundo, este reino, o Salvador de todos, o Messias. E a vida do Senhor Jesus não foi fácil. Foi uma vida, primeiro fugindo para o Egito, com José, buscando trazer um período até que Herodes morresse. Porque até então, Herodes determinou a morte por espada a todo menino de até 2 anos de idade. José e Maria fugiram para que Jesus não fosse morto. A vida de Jesus é uma vida de sofrimento, é uma vida de dedicação. A vida de Jesus foi uma vida de entrega, não foi uma vida de luxo. Ele mesmo disse que as raposas têm as suas tocas, os pássaros o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde pôr a cabeça para descansar. Ele viveu neste mundo viajando de um lado para o outro até chegar à sua fase de vida adulta e começar a fazer as maravilhas que nós conhecemos. Com o primeiro milagre que aconteceu em Canaã, na Galileia, onde ele transformou a água em vinho, atendendo um pedido da sua mãe Maria. E ainda disse ele a ela: mulher, não é chegada a minha hora. Mas ela, sabendo que a hora havia chegado, ele disse: mulher, não é chegada a minha hora. Mas Maria sabia o que ele podia fazer. Ela disse aos criados: fazei tudo o que ele pediu. E ele transformou a água em vinho e começou a fazer uma série de milagres. Multiplicou os pães, os peixes, caminhou sobre as águas, curou o cego de Jericó, curou a mulher do fluxo de sangue,
Ele ressuscitou a filha de Jairo e ele foi tomando rumo através da sua bondade, da sua misericórdia. Por onde passava a multidão o seguia. As suas parábolas ensinavam a como nós conviver aqui neste mundo para salvar a nossa alma. Jesus ensinou a viver para que nós caminhamos para a salvação. Jesus, ele não ensinou nós a caminhar para um crescimento neste mundo, mas sim para um mundo vindouro. O Senhor Jesus veio para nos ensinar a amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É assim, este é um dos principais mandamentos que o Senhor Jesus deixou. Adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esta é a grande mensagem. A missão de Jesus foi espalhar o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho da paz, o evangelho da entrega. Foi servir e não ser servido. O Senhor Jesus lavou os pés ao invés de ter os seus pés lavados, sendo ele mestre, sendo ele o Messias, sendo ele o Salvador. Ele se fez pequeno para que outros que estavam à sua volta se sentissem grande. E a palavra de Deus fala, aqui mesmo no capítulo 3 de João, no versículo 30, que ele cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. E neste momento, eu espero que a mensagem anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, através desse Evangelho de João, chegue até você, para você ter entendimento qual a missão foi dada ao Filho de Deus, o objetivo de ele passar por esta terra e o que nós temos que colocar em prática, o que ele nos ensinou. E o importante de tudo isso, que nesta grande missão, ele combateu o bom combate, foi até o final e nos deu o acesso à salvação eterna através do seu nome, com a cobertura do seu sangue, nos remindo dos pecados. Aquele único que não tinha pecado se fez pecado por nós. Tomou as nossas dores, as nossas culpas, os nossos erros, as nossas transgressões, a nossa vida pecaminosa, a nossa vida impura, a nossa vida imunda. Ele tomou tudo para ele. O único justo que não tinha pecado se fez pecado por nós. Segundo Coríntios 5:21. Ele tomou o pecado sobre os seus ombros e levou para aquele madeiro, enquanto ele estava padecendo naquele madeiro, sendo agredido, ferido, a ponto de chegar à morte do seu corpo carnal. O seu espírito trabalhava para salvar as nossas almas. E ele, padecendo naquele madeiro, com muita dor, com seu sangue sendo derramado, sendo injuriado, muitos que ali estavam assistindo aquele espetáculo doloroso, porque eu não sei quem tem coragem de ver alguém ser crucificado. Vai aquele que ama para chorar, para interceder, aquele que é da família, mas o povo, a multidão que estava lá, tratou daquilo como um show, como um espetáculo de punição. O Filho do Deus vivo sendo massacrado naquela cruz, o nosso Salvador sendo massacrado naquela cruz, povo que não tinha entendimento, mas o Senhor Jesus, dentro da sua bondade, do seu entendimento e da sua capacidade, o seu amor nos constrange, Jesus. Ele disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. E naquela situação, no madeiro, sentiu sede, deram ele uma esponja com vinagre. Ele sentiu sede depois de estar tudo consumado, depois de ele já ter vencido este mundo, depois de ele ter vencido o pecado. Ele estava se preparando para outra fase, que era vencer a morte. O pecado ele já tinha vencido. Ele disse: está consumado, agora tenho sede. Deram ele uma esponja com vinagre. Ele não bebeu, ele não tomou. Transpassaram ele com uma lança, e dele saiu sangue e água, sangue da purificação, sangue de Jesus que tem poder, que nos lava, que nos remine, e água viva, porque ele é fonte de água viva. Ele é a fonte da água viva.
E naquele madeiro, com seus braços abertos, olhando ao céu, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito nas mãos de Deus e foi para vencer a morte. Desceu ao vale da sombra da morte. Neste momento, o véu do templo se abriu de cima para baixo. Escureceu tudo. Eles viram a resposta do céu, o mover das nuvens, o trovão, os raios. As sepulturas se abriram e os santos em Deus subiram no arrebatamento que aconteceu para aqueles que já tinham descido à sepultura. Muitos subiram enquanto ele descia. Descia para vencer a morte, para pegar a chave do inferno, para ter a posse da chave dos aguilhões, para ter a posse da chave da libertação, a chave da salvação, a chave do retorno para a glória eterna, porque ele desceu da glória e subiu para a glória, e no terceiro dia ele voltou. Ele voltou como ele havia anunciado, porque ele é filho de Deus vivo, porque ele é soberano, porque ele é Deus poderoso, porque ele é o leão da tribo de Judá, porque ele é o Deus presente, onisciente, onipresente, porque ele é o Deus forte, porque ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, porque ele é o Yeshua HaMashiach, porque ele é o poderoso eu sou, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim, ele é o que era, o que é de vir, ele é o todo poderoso. E como ele havia anunciado, ele volta. Ele já deixou lá no sepulcro o anúncio que ele iria voltar, porque ele dobrou o lenço e deixou sobre a cabeceira do sepulcro. Você sabe que a crença judaica diz que quando alguém é recepcionado na casa, dorme e deixa o lencinho dobrado na cabeceira da cama, significa que a pessoa gostou da hospedagem e que ela vai voltar, que ela quer voltar, ele vai voltar. Ele está anunciando. Ele anunciou que ressuscitaria no terceiro dia. E ele cumpriu, ele ressuscitou. Ele veio para os seus, passou a missão, entregou a missão a todos os que lhe seguiam. Ide, portanto, e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê está condenado. Marcos 16, 15. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Ele falou, depois de ter ressuscitado: eis que é-me dado toda a autoridade debaixo dos céus e em cima da terra. Ide, portanto, agora e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai as coisas que vos ensinei, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus deu esta missão. Ele trouxe esta missão. A missão dele ele cumpriu. A missão dele você conhece. Ele saiu do reino de glória e veio para a terra. Ou seja, ele saiu do paraíso e veio para quase o inferno, ou para o inferno. Ele veio para o vale, ele veio para padecer. Padeceu por mim e por você. Venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia. Nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. É nosso intercessor perante Deus. É nosso caminho para a salvação eterna. Está à destra de Deus Pai. Voltará no grande dia para buscar a sua noiva. O céu vai se rasgar e todo joelho se dobrará perante ele. Não dará tempo de sair nem para a direita e nem para a esquerda. Portanto, aproveite o momento agora e faça a sua parte.
Converta o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Saia dessa vida mundana, essa vida de pecado, essa vida pecaminosa, essa vida que não te leva a nada, a lugar nenhum, esta vida passageira que pode acabar a qualquer instante, esta vida de vaidade que não interessa para o reino dos céus, esta vida de aparência que não interessa para o reino de Deus, esta vida de luxúria que não interessa para a vida de Deus, esta vida triste, miserável, escravo do pecado que não interessa para o reino de Deus, esta vida depressiva, angustiada, tristeza, esta vida de preguiça, encostado, que não interessa ao reino de Deus. Levanta a tua cabeça e anda. Chega de ficar de mimimi, mememé, chega de chorar o leite derramado. É hora de você saber que o sangue foi derramado por mim e por você. Então toma providência. Acorda enquanto dá tempo, levanta a tua cabeça, vem para os pés do Senhor Jesus. Tudo que Ele passou foi para que você tenha acesso à salvação. E por que você está parado? E por que você não anda? E por que você não caminha? O que te impede de aceitar Jesus agora? O que te impede de aceitar Jesus agora? O que te impede de você se posicionar? O que te impede de você ter o acesso à Bíblia Sagrada, a ler o Evangelho, a dobrar os seus joelhos, a adorar ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ao Deus de Davi, de Elias, de Eliseu, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador? O que te impede de receber o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo? O que te impede de ser discípulo de Jesus? O que te impede de você fazer a boa obra, socorrendo a viúva, o órfão, dando de comer a quem está com fome, dando de beber a quem está com sede, agasalhando quem está com frio, visitando os enfermos, visitando os cativos? O que te impede você de fazer o que Jesus Cristo ensinou? Amar as pessoas como a ti mesmo, dar bom testemunho. O que te impede de você caminhar com Cristo Jesus? Neste momento, você tem uma oportunidade de tomar uma decisão na tua vida. Há dois caminhos que estão te esperando e você não sabe que caminho seguir. Você não sabe que caminho andar. Há o caminho largo que te leva à perdição. Há o caminho largo que te distancia da salvação. Há o caminho largo que te empurra para o abismo. Parece ser bom. Entra esse caminho largo com facilidade, mas no final é amargo como fel. Esse caminho largo leva a tua alma para o inferno. Este caminho largo leva você para as trevas. Este caminho largo leva você para a perdição. Este caminho largo leva você para a segunda morte anunciada em Apocalipse no capítulo 4. Você vai conhecer a segunda morte. A primeira é aqui, a segunda é eterna. Este caminho largo te leva à perdição. Este caminho largo te leva para o lado esquerdo e não tem nada a ver com a política, é com a Bíblia. Mateus 25, 33. O que diz nessa passagem? Vamos ler Mateus 25, 33, porque outro dia eu preguei essa palavra e o irmão comentou na internet achando que eu estava falando de política. Não, irmão, não, eu não falo de política, eu não brinco com o Evangelho, eu falo da palavra, eu falo da Bíblia, eu não prego placa de igreja, religião, eu não prego doutrina, eu prego Bíblia Sagrada. Mateus 25, 33. Porá, naquele grande dia, as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Nesta passagem você vai entender, o caminho largo te leva para a perdição, mas o caminho estreito, que é Jesus Cristo, leva você para a salvação. E aqui em Mateus, no capítulo 25, 31, tem a resposta de Deus para você no grande dia. No grande dia, como será o julgamento? Quando vier o Filho do Homem, Senhor Jesus Cristo, na sua majestade e todos os seus anjos, então ele se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas para a presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos da ovelha, e colocará, no versículo 33, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, as que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, para o pouso do reino, que para vocês foi preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que estiverem na direita de Deus, aqueles que forem ovelhas, aqueles que caminharam pelo caminho estreito. E colocarás ele então os bodes
para o tormento eterno. Então dirá também o rei: aqueles que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Preste atenção: céu existe, inferno existe, paraíso existe, vale existe. Tem dois caminhos. A missão de Jesus foi preparar você para entrar no caminho da salvação. Então não deixe que esse sacrifício de Jesus caia por terra na tua vida. Hoje, levante, se posicione e venha caminhar com Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Foi isso que Jesus falou, João 14:6. Eu não me canso de pregar essa palavra, porque eu sei que é essa palavra, é este versículo que vai te acender a chama de que você precisa salvar a tua alma. O nosso corpo, a nossa carne vai ficar por terra, do pó vem e do pó vai. Mas o nosso fôlego de vida, que foi soprado por Senhor Deus nas narinas de Adão, esse fôlego, esse sopro de Deus nas narinas de Adão, esse sopro tem que voltar para adorar e dizer: santo, 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 santo é o seu nome. E para ele nos receber na eternidade, na Nova Jerusalém, nós precisamos caminhar com ele. Nós temos que seguir Cristo Jesus. Aceite Jesus hoje. Eu convido você, aí onde você está nesse momento, a você se posicionar perante Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e dizer assim: Senhor, hoje eu quero tomar uma decisão na minha vida. Hoje eu quero mudar a minha história. Hoje eu quero sair dessa escravidão, dessa vida imunda, impura. Hoje eu quero ser seu filho, um filho obediente. Eu quero me reconciliar. Eu quero te aceitar, Jesus, como meu verdadeiro, único Salvador. Eu quero ter posse e ser herdeiro do teu trono. Eu quero estar do lado direito no grande dia. Eu quero ser chamado de ovelha. Eu quero ser chamado de vaso. Eu quero ser chamado de servo. Eu quero ser chamado de filho. Eu quero ser chamado de amigo. Eu quero ser chamado de anjo do Senhor. Eu quero ser chamado de discípulo de Jesus, de embaixador de Cristo. Eu quero ser chamado de sal na terra e luz no mundo. Eu quero ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus, varoa de Deus, varão de Deus. Eu quero ser reconhecido como alguém que aceitou Jesus e que anuncia o Evangelho e que tem o Espírito Santo guiando meus passos. Recebe essa palavra hoje e que Deus Pai, Filho e Espírito Santo cuide, guarde e abençoe você, a tua casa e a tua família. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus conduzir o teu barco e você vai ver que ele vai acalmar a tempestade que você está passando. Recebe essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se sentir no coração, compartilha com mais alguém. Mande a mensagem adiante. Acione o nosso canal. Se inscreve lá, PC na Cidade. Acione o sininho, dá o like e deixe Deus trabalhar. Seja você discípulo de Jesus, espalhando essa mensagem para mais alguém. Graça e paz, gente amiga. Esta foi a mensagem de hoje.